Aí assisti Atividade Paranormal 2. O 2. O 2. Na sequência desse filme, começou aí a acontecer algumas coisas bem diferentes na minha casa. Filmes de terror abrem portais espirituais dentro da casa de quem assiste. Esse tipo de filme de fato provoca manifestações espirituais dentro da casa daquele que gosta de assistir esse tipo de filme. Nesse vídeo, nós iremos compartilhar com vocês um relato muito forte feito por um irmão que gostava muito de assistir esse tipo de filme. Ele faz um relato muito forte. Diz ele que depois que ele assistiu um certo filme, manifestações do sobrenatural começaram a acontecer dentro da casa dele. É isso mesmo, meu amado, minha amada. Em um determinado período ali, acredito eu que uma semana, 2 depois que eu assisti o filme, a minha TV começou a ligar sozinha. Meu querido irmão, minha querida irmã, não esqueçam de nos ajudar deixando aquele abençoado like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação, optando por todas as notificações, para que vocês sejam notificados todas as vezes que a gente adicionar um conteúdo novo aqui no canal. Eu gostava assim de brincar de baralho, né? Quando eu antes de me converter e tal. E daí a minha mãe falou bem assim, ó, como que a palavra tem poder. Falou: Daniele, para de ficar jogando sozinho esse negócio. Eu senti assim como se tivesse congelado as minhas costas. Como se tivesse vindo um vento gelado. Eu olho para trás. Quando eu olho para trás, eu vejo um homem. A pele dele era branca. Ele não tinha olhos nem boca. O amigo imaginário, o amigo invisível. Você acredita que de fato isso existe? Nesse vídeo, nós iremos compartilhar com vocês uma experiência muito forte vivida pela pastora Daniele Zanelato, que é muito conhecida por conta de suas experiências com o sobrenatural. Nesse vídeo ela diz o seguinte, que na época da sua infância ela gostava de brincar com o baralho. Em algumas oportunidades, brincava interagindo com o amigo imaginário, o amigo invisível. Inclusive, em algumas oportunidades, diz ela, que a sua própria mãe lhe chamava a atenção dizendo que ela não brincasse com um amigo que ela não estava vendo, que ela não brincasse, que ela não interagisse com o invisível. Porém, um certo dia, a pastora diz o seguinte, que ela estava num determinado lugar brincando e de repente ela começou a brincar com o amigo imaginário. É isso mesmo, ela começou a interagir com o amigo invisível. Porém, num certo momento, num dado momento, o amigo imaginário se manifestou. O amigo imaginário apareceu, se mostrou, estava ali junto com ela naquele mesmo ambiente. Meu amado, minha amada, fiquem conosco até o final de mais esse vídeo. Preste bastante atenção a tudo que você vai ver e ouvir. E no final, compartilhe conosco a sua opinião. Eu gostava assim de brincar de baralho, né? Quando antes de me converter e tal. Eu gostava de brincar porque lá na lanchonete do meu pai sempre tinha essas coisas, né? Só que como a minha mãe não deixava eu jogar, eu jogava sozinha. E a minha mãe era muito católica. Minha mãe sempre falava assim, ó, esse tipo de jogo não é legal, essas coisas todas. Minha mãe já falava sobre essas coisas, né? Nada contra quem brinca, eu só tô contando uma experiência, tá? E daí a minha mãe falou bem assim, ó, como que a palavra tem poder. Falou: Daniele, para de ficar jogando sozinho esse negócio. Que uma hora dessa, o capeta vir jogar com você, aí você vai ver. Como a minha mãe não deixava eu brincar, eu levava o baralho pra dentro do quarto escondido. Aí eu ficava assim jogando. Tá, joga você, amigo. Amigo imaginário, tá? Joga você. Aí pegava, amigo, como se tivesse um amigo ali. E um dia eu senti um frio. Eu não era crente, sei lá quantos anos que eu tinha, uns 12, sei lá.
Eu senti assim como se tivesse congelado as minhas costas. Como se tivesse vindo um vento gelado. Eu olho para trás. Quando eu olho para trás, eu vejo um homem. A pele dele era branca. Ele não tinha olhos nem boca. Ele parecia... Sabe o que ele parecia? Hoje eu vejo isso, eu lembro... Parecia aqueles ET que o pessoal publica aí, essas coisas. Ele era muito parecido. Uns braços compridos, os dedos compridos, sabe? Uma cabeça alongada, um negócio como se fosse um chifre. Um negócio terrível. E eu lembro que eu dei um grito e deixei o baralho assim e saí correndo. Minha mãe tinha ido fazer uma diária na época. Nós ficamos lá fora até minha mãe voltar. Quando a minha mãe voltou, a gente não tinha nem almoçado. Minha mãe falou, o que vocês estão fazendo aí? Eu contei pra minha mãe. A minha mãe falou assim, o que eu falei pra você? Minha mãe brava. Entrou lá dentro. Minha mãe já entrou rezando o terço já. E o Salmo 91. Quando ela entrou lá no quarto, eu tinha deixado assim. Eu gritei, eu fiz assim, ó. Joguei o baralho aqui. As minhas cartas aqui. Saí correndo. Quando ela chegou no quarto, tava tudo espalhado os baralhos. Então, o que eu falo pra você? O mundo espiritual é muito real. Não tô falando que se você brincar aí, o diabo aparecer. Tô dizendo, olha como que é as palavras. Entende? Então a palavra, ela ativa. Então quando a gente tá contando aqui uma experiência sobrenatural, se vem o medo, vem aquela coisa toda, se existe algum contexto aí na sua história, na sua casa, com certeza pode ser que aconteça alguma coisa, a luz vai... A gente falando aqui aquele dia, a luz começou a piscar, né? Lembra? Sim. Começou a dar problema e tal. Então, porque as palavras, ela tem muito poder. Meu amado, minha amada, duas coisas eu compreendi por conta do relato da pastora. Veja só, a primeira coisa que eu entendi aí foi o seguinte: a pessoa vai brincar, ela cria uma brincadeira na sua mente. Ela se coloca também como um personagem dentro dessa brincadeira e ela cria outros personagens. E agora ela vai interagir com a brincadeira. Então, nesse caso, eu não vejo perigo nenhum. Eu não vejo a possibilidade de repente, quem está brincando interagir por meio da brincadeira com o sobrenatural. Afinal, ela está interagindo com a brincadeira. Você está entendendo agora? No segundo entendimento que eu tive é assim: a pessoa, ela vai brincar e dependendo do que ela vai brincar, ela convida um personagem, alguém invisível que está apenas no seu imaginário para brincar com ela. Aí nesse caso eu vejo que isso vai além. Isso vai para um outro nível, aonde sim há uma possibilidade de acontecer uma experiência com o sobrenatural. Veja só, a pessoa vai brincar e aí o que ela faz? Ela convida um amigo imaginário, uma pessoa que não existe, uma pessoa invisível para brincar com ela. Nesse caso, ela não vai interagir com a brincadeira, ela vai interagir com a pessoa invisível, imaginário que ela convidou para brincar com ela. Então veja só, nesse caso eu vejo que há uma grande possibilidade de acontecer uma experiência com o sobrenatural. Há uma grande possibilidade de acontecer uma experiência com o sobrenatural conforme o relato da pastora, conforme a experiência que ela teve com o sobrenatural. Ou seja, no caso da pastora, o amigo imaginário, o amigo invisível, ele apareceu logo, ele se mostrou, ou seja, ela brinca, aí ela convida, nada acontece, mas ela convida, ela brinca com alguém, ela interage com alguém que não está ali, que é invisível, que está apenas na mente dela, entendeu? Porém, por ela convidar, por ela chamar, esse alguém que até então estava apenas no imaginário dela, se apropriou das suas imaginações,
resolveu então, num determinado momento, se mostrar, se revelar. É aqui que mora o perigo, meu amado, minha amada. Às vezes, a pessoa está ali brincando, mas ela está interagindo com a brincadeira. Mas às vezes, a pessoa está ali brincando e está buscando interagir com alguém que de repente só ela está vendo, que de repente só ela está percebendo. Devemos ter muito cuidado com os nossos pequeninos. Aí assisti Atividade Paranormal 2. O 2. O 2. Em casa, normal. Em casa, normal, tranquilo. Assisti Atividade. Achando ruim o filme. Achando podre, mas é que assim, eu sou... E quem gosta muito de cinema tem muito disso, cara. Quem gosta de ler também tem isso, e eu tenho muito isso na minha vida. Pode ser ruim o livro, mas eu vou terminar de ler. Isso aí. Não tem como não terminar. E o filme é a mesma coisa. Então, como era uma sequência, vou descobrir o que vai acontecer na sequência. De repente vai revelar algo que eu não percebi porque achei o filme tão ruim, enfim. Na sequência desse filme começou aí a acontecer algumas coisas bem diferentes na minha casa. Eu gostava muito de assistir na época o Jô Soares, né? Não ia pra cama sem o Jô. Eu falava que o Jô Soares era o maior migué da televisão brasileira, porque o Jô Soares 11h30, que começava meia-noite e meia, né? Então eu ficava acordado até meia-noite e meia para assistir o Jô Soares, assistia o programa do Jô, programava minha TV para desligar e dormia. Eu tinha uma TV de tubo, né? Quem conhece as TVs mais antigas, aí eu tinha uma TV da Philips de tubo de 20 polegadas. Quem não, né? Ficava na minha parede, né? Aí eu assisti o programa do Jô e dormia. Em um determinado período ali, acredito eu que uma semana, 2 depois que eu assisti o filme, a minha TV começou a ligar sozinha, né? TV antiga, não trouxe para o mundo espiritual. Falei, essa TV tá com defeito. Falei para minha esposa, tá ligando sozinha. Ela ligava 3 horas da manhã no canal 00 no último volume. Chiadaço. 3 horas da manhã. Exato. Como no filme. Poltergeist. Como no filme. Quem assistiu ali é Poltergeist. A TV chiadeira no último volume. Todo dia? Todo dia. Mas eu achando que aquilo ali era um defeito de programação da TV. Então eu tentei tirar da tomada, deixar o dia inteiro desligado, ligar ela de noite, porque eu achei que ia zerar essa programação. Falei, ela deve estar com algum problema no timing dela, que está fazendo com que ela ligue e tal. Mas, assim, quem programa a TV para ligar sabe que ela liga no canal que você desligou. Ela não liga no 00. E a minha ligava no 00. E todo dia, 3 da manhã. Alex. Aí, meu amigo, sabe o que aconteceu? Vou resolver esse problema. Tirei da tomada. Assisti o Jô Soares, levantei da minha cama, fui lá, arranquei da tomada. Falei, hoje você não liga. Em nenhum momento me passou pro lado espiritual. Aí eu dormindo, 3 horas da manhã, acordei com aquele barulho. Aí eu acordei, só que, cara, você vê como que funciona a nossa mente, né? A gente que não tem medo, cara, não liga pra essas coisas. Então eu acordei com aquilo lá, quando eu comecei a ouvir o barulho, achei que tava chovendo. Aí eu acordei, olhei pra TV, a TV desligada. Aí eu falei, tá chovendo. Eu olhei embaixo da porta do meu quarto, vi uma luz da sala. Sabe aquela luz quando tem alguma coisa ligada na sala? Só que essa luz, ela não era contínua, não era um claro só. Ela ficava, sabe, você vendo que tava algo mexendo. Exatamente. Daí, meu amigo, o coração quase saiu pela boca, porque eu falei, cara, e no último volume, tava muito alto o barulho. Aí eu levantei, eu tenho uma TV na sala, é a mesma TV até hoje, eu tenho uma TV na sala da LG ligada num home theater. Cara, a TV minha, ela não sai som se o home não ligar. Então, às 3 horas da manhã naquele dia, ligou a TV e o home. Os dois aparelhos? 3 horas da manhã. No 00, no último volume. Porque não é só ligar, né? Só ligar, não, cara, o home no último volume. Meu amado, minha amada, em se tratando dessa experiência narrada aqui pelo irmão, já no
começo desse vídeo, né, que ele faz essa narrativa, ele compartilha essa experiência com o sobrenatural por conta de um filme que ele assistiu. Diz ele que ele assistiu um filme, um determinado filme, e de repente, depois que ele assistiu esse filme, algumas coisas começaram a acontecer na casa dele, algumas manifestações, alguns fenômenos no que se trata do sobrenatural começou a acontecer na casa dele, meu amado, minha amada. Ele diz até que a televisão dele ligava só, e o fio da corrente elétrica da televisão sem estar na tomada. Chegou uma hora que ele tirou o fio, o cabo de energia da televisão da tomada e a televisão ligou do mesmo jeito. Olha, meu amado, minha amada, eu acredito nessas manifestações até porque eu já presenciei experiências semelhantes. Eu já comentei a respeito, eu vou comentar de novo. Preste atenção, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, aconteceu algo aqui com um rapaz que a gente conheceu. Esse rapaz vinha passando um momento muito difícil, muita dificuldade na vida, e aí o que ele fez? Ele resolveu então fazer uma viagem sem volta. Ele resolveu fazer uma viagem sem volta, tomou essa decisão, e no momento que ele vai realizar a viagem, que ele vai realmente confirmar esta viagem sem volta na vida dele, um rádio antigo que ele tinha ligou na casa dele. Ligou e sintonizou certinho numa rádio evangélica que na época tinha aqui na nossa cidade. E o pastor que estava naquele momento ministrando na rádio falou assim: ei, você que resolveu fazer uma viagem sem volta, que tomou esta decisão e está prestes a confirmar, desista, retroceda, não realize a viagem sem volta, pelo contrário, desça daí e vá até a casa de Deus, porque Deus quer falar com você e quer mudar a sua história. E aí o rapaz, naquele momento, ele desceu e com lágrimas nos olhos, ele correu para a rua. Chegando lá, ele perguntou para alguém ali, para um vizinho, se ali perto havia uma igreja evangélica. Indicaram e ele foi, e lá Deus operou. Deus realmente fez grandes coisas na vida dele, ao ponto que dali para frente ele passou a servir Jesus. Mas ele estava decidido em fazer uma viagem e não voltar mais. Porém, um detalhe, meu amado, esse rapaz possuía esse rádio antigo, um rádio que não pegava a energia, pegava apenas a pilha, aquelas pilhas grandonas, entendeu? E naquele momento, naquela ocasião, segundo o testemunho dele, na época, não havia pilha, o rádio estava escangalhado e não tinha cabo a energia. Mas, naquele dia, o rádio ligou, sintonizado numa rádio evangélica, onde o pastor disse para ele: Deus quer mudar a tua vida, desista de fazer essa viagem sem volta, porque grande será o trabalhar de Deus na sua vida e por meio da sua vida. Assim aconteceu, e o rapaz hoje, já mais velho, é um pastor da Igreja do Senhor e segue a sua vida com a sua família, servindo a Jesus. Meu amigo, aí ali você vê, aí não. caiu a ficha. Ali caiu a ficha. Aí eu vou dizer uma coisa para você, já é aquela de bater o dedo na luz para ligar a luz o quanto antes, porque você já começa a sentir a opressão já foi real. Um medo, né, de alguma coisa sobrenatural ali. Você já corre pro quarto do teu filho para ver como é que tá, se tá dormindo bem ou não, né? E ali eu... Porque a gente sentir a opressão já é muito ruim, né? Você acordar de madrugada e você sentir a opressão já é muito ruim, é uma batalha espiritual. Agora, quando vem pro físico... mano, aí muda tudo. Aí muda tudo, porque o que aconteceu? Eu acordei para alguma coisa errada que eu estava fazendo. Eu falei, cara, tem alguma coisa que está abrindo brechas. Para quem é cristão, para quem entende um pouco, a gente fala muito sobre brechas nas nossas vidas, né? Então, eu falei, estou abrindo alguma brecha para o inimigo poder agir na minha vida, no mundo espiritual. O que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo? E aí, com a minha esposa, a gente começou a conversar a respeito disso, né? E chegamos a uma conclusão que eram os filmes.
Aí eu trouxe o pastor da nossa igreja, chamei o pastor, falei, pastor, vamos em casa, quero conversar com vocês a respeito de uma situação que tá, né, acontecendo. E o pastor chegou, orou, falou, olha, não tô sentindo nada na casa, tá, né, não tem nada aqui e tal. O que vocês estão fazendo? Falei, olha, pastor, a gente acha que a gente tá assistindo uns filminhos de terror aí, que pode... só faltou dar um murro na sua cabeça. Quando eu falei isso aí, ele já... entendi. Na hora, meu amigo. Falou como o pastor Elia, vou-te. Mais ou menos isso. Ele falou pra nós assim, aí não, né, meu amigo? Aí não. Aí você vai na igreja domingo e na segunda assistir filme de terror, assisto no domingo mesmo. Quando a gente volta da igreja, a gente já assistiu um filminho, né? Porque a gente gostava de assistir. E ali era onde estava vindo a brecha para as nossas vidas. E aí, meu amigo, a gente teve que parar, cara. Eu até tentei, assim, de outras vezes... Tentar... em outras vezes... Você já percebeu que uma janela ficou aberta nessa área. Só para você ter noção... Cara, olha como é que é engraçado isso. Eu quando era adolescente, meu quarto era forrado de pôster de filme. Era coberto de pôster de filme. Então tinha lá Predador, Rock, Rambo, filmes normais para um adolescente, né? O Exorcista, Fred Krueger. Nossa, normal demais. Você acordar e olhar a Regan lá. Renascido do Inferno em cima. Eu lembro até hoje, grudado no teto. Assim, né? Não, muito normal. Muito normal pra minha vida, né? Então, assim, cara, eu cresci no meio daquilo. Então, o que eu pensei logo de cara? Eu falei, eu acho que é minha esposa, né? Minha esposa é sensível demais, eu acho que ela que tá, né? Por que você comeu o fruto, Adão? Eva! Claro! Vai ser eu! Eva me convenceu, né, cara? Eu falei, quem tem medo é ela, né? Ela que tá abrindo essa brecha. Aí eu assisti uns filmes sozinho, depois disso. Aí você percebeu que tava aberto. Aí eu percebi que tava aberta a parada. Que daí, meu amigo, algumas vezes eu acordei à noite ali com aquele espírito de opressão dentro do quarto, o ar-condicionado ligado no 17, eu pingando suor, acordava molhado de suor, né? Algumas vezes, isso é verdade, é fato real que aconteceu na minha vida, cara. Algumas vezes eu ouvia e sentia o respirar na minha orelha. Já vi relatos assim. Eu ouvi e senti o respirar, o rosnado animal aqui, ó. E eu acordava com aquilo aqui, ó, esquentando a minha orelha. Aí eu falei, não, cara, não dá pra brincar. Meu querido irmão, minha querida irmã, não esqueçam de deixar o abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho da notificação, optando por todas as notificações para que vocês sejam notificados todas as vezes que a gente adicionar um conteúdo novo aqui no canal. Em se tratando do assunto de hoje, no vídeo aqui no canal, o que você acha? Qual é a sua opinião? Você acredita que de fato há uma comunicação? É possível sim se comunicar com o amigo imaginário? Com esse amigo que só está na imaginação? É possível sim conversar, brincar, interagir, se comunicar? Ele se revela de fato? O que você acha? E na questão aí da experiência do nosso amado irmão a respeito do filme, meu amado, a partir do momento que ele assistiu o filme, coisas estranhas, manifestações começaram a acontecer na casa do irmão. Será que isso é possível? De fato, há uma possibilidade sim de se assistir esse tipo de filme e acontecer essas questões na nossa casa, dentro da nossa casa? O que você acha? Qual é a sua opinião? Compartilhe conosco aí nos comentários. Bom, eu quero agradecer de todo o coração pela vossa companhia, pela vossa audiência em mais esse vídeo aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.